Continuando no peculato, aí vamos lá para o parágrafo primeiro, que é o chamado peculato uso. Então nós temos o peculato apropriação, lá do caput, na primeira parte do artigo. Segunda parte do caput, lá nós temos o peculato desvio. E no parágrafo primeiro a gente tem o peculato de uso. Ou desculpa, peculato furto. Né? Então vamos lá. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, ó, sempre funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Ele não tem a posse no caput, aquele bem, aquele dinheiro tem que estar na posse dele. Aqui ele não tem a posse, mas ele o subtrai. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Ele concorre, ele ajuda que o outro subtraia, não vai ser ele. Pode ser uma outra pessoa, inclusive pode ser outra pessoa não funcionária pública. Tá? Mas ele, funcionário público, ele concorre para que o outro subtraia, ele auxilia, né? Ou ele ajuda de alguma forma, né? Em proveito próprio ou alheio dele ou de uma terceira pessoa, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Veja bem que aqui ele utiliza a facilidade. Eu sou funcionário público, eu tenho acesso lá, eu entro aqui, eu entro ali, você pode entrar comigo. Então, o fato de eu ser funcionário público, eu acabo facilitando que uma outra pessoa subtraia. Essa outra pessoa sendo funcionária pública ou não. Né? E essa facilitação pode ser inclusive por informações. Né? Eu dou informações para elas acerca do funcionamento ali da repartição pública e ela acaba entrando e subtraindo. A gente tem ainda, no parágrafo 2º, o chamado peculato culposo. Alguns autores não gostam muito desse termo, não. Mas é o termo que o legislador adotou, né? E diz o seguinte, ó. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, detenção de 3 meses a 1 ano. Veja bem, ele fala concorre culposamente. A gente tem que lembrar lá da culpa, né? Quais são as modalidades da culpa? Imprudência, negligência ou imperícia? Uma das 3. Como é que o funcionário pode concorrer culposamente para o crime de outrem? Crime, né? Que crime? Que tipo de crime, né? Desse crime que a gente está prevendo aqui, né? Da apropriação, do furto, né? Isso que a gente está prevendo aqui. Muito bem. Se ele concorre culposamente, na minha visão, né, eu não consigo encontrar um exemplo, né? Talvez se vocês souberem, né? Naquele nosso bate-papo lá, vocês tragam os exemplos, por favor. Mas a gente pode pensar aqui na negligência. Poxa, eu deixei a porta aberta, eu tinha que ter trancado no final do expediente, deixei a porta aberta, a pessoa entrou lá e furtou, subtraiu. Né? Eu teria que ter desligado ou ligado o sistema de alarme, acabei esquecendo e a pessoa entrou e subtraiu. Vejam bem que tem que ser culposamente. Porque se for dolosamente, eu entro lá no peculato furto, no parágrafo 1º. Né? E, aliás, quando eu li o parágrafo 1º, eu falei que aplica-se a mesma pena, ou seja, vai de 2 a 12 anos, né? Uma figura equiparada ao caput, embora a conduta seja outra, a pena ela acaba se equiparando. Então, na questão do peculato culposo, há necessidade que esteja presente essa ausência de dolo, não só a ausência do dolo, né? É a presença de um dos elementos da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Isso tem que estar presente. Estando presente, a gente tem aqui o peculato culposo. E o parágrafo 3º, ele fala, ó, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Ou seja, houve a reparação do dano, que foi antes da sentença transitar em julgado, pode ter sido condenado, tudo, mas foi antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. É uma outra causa de extinção da punibilidade que não está presente lá no artigo 107, que é possível isso, que o legislador traga no tipo penal. Né? Pode trazer até numa outra lei, sem nenhum problema. Continua aqui. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, se a reparação do dano ela ocorre depois da sentença penal condenatória transitada e julgada, há só a redução da pena
pela metade, né, da pena imposta pela metade. É claro que quem vai fazer essa redução da pena não vai ser o juiz do processo, e sim o juiz da execução, né, o juiz da execução da pena. Beleza aí? Algumas questões são interessantes no peculato. Primeiro, vamos imaginar que o funcionário foi acusado de um desvio ou de uma apropriação de uma determinada verba pública da prefeitura, só que o Tribunal de Contas ele aprovou a conta. Pois a gente tem um outro órgão da administração pública responsável por analisar as contas e ele entendeu que as contas estavam corretas. Como é que ele pode responder pelo crime de peculato? Pode ou não pode, na verdade, né? Na verdade pode, porque nem sempre a decisão do Tribunal de Contas, que ela é técnica administrativa, ela não enxerga o desvio ou a apropriação. Né? Pode ser que ele tenha lá documentado a entrada, a saída, porque que entrou, porque que saiu aquele dinheiro, isso, né, de forma contábil, vamos dizer assim, para o Tribunal de Contas está correto. Mas o Tribunal de Contas não tem a informação de que ali, por exemplo, aquela nota é fria. Ele não tem essa informação, então ele não tem como reprovar as contas. Havendo essa prova, essa informação na ação penal, é possível a condenação. Significa dizer, então, que a prestação de contas aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, da União, do município, não leva à atipicidade do fato. Tá? É possível que, mesmo assim, ele responda pelo crime e seja condenado. Outra coisa interessante e muito discutível é em relação ao princípio da insignificância. Se o princípio da insignificância deve ou não ser aplicado. Né? A maioria tem entendido que não se aplica o princípio da insignificância quando se trata de crimes praticados contra a administração pública. Eles entendem que não se aplica quando se trata de crimes contra a administração pública e crimes com violência ou grave ameaça. É discutível, né? Nós temos autores, né, que defendem a possibilidade do princípio da insignificância, inclusive o Nutt, ele mudou a sua opinião. Né? Até algum tempo atrás ele não admitia também a aplicação do princípio da insignificância. Atualmente ele admite. Né? Qual é a questão interessante aí? Né? É aquilo que eu tenho falado. Né? Uma coisa é a gente analisar o tipo penal, o crime, do ponto de vista da teoria do crime, do ponto de vista da teoria geral do direito penal, e outra coisa é a gente analisar do ponto de vista da criminologia. Se a gente analisar do ponto de vista da criminologia, a gente não vai admitir o princípio da insignificância de jeito nenhum, porque ele não deixa de ser um incentivo à criminalidade, aquela progressão criminosa que o indivíduo tem. Né? Ele não é punido nos crimes menos graves, né? Então ele acaba progredindo e crescendo cada vez mais na sua seara criminosa. Do ponto de vista do direito penal, do bem jurídico tutelado, o direito penal como última ratio, o princípio da fragmentaridade, aí a gente chega à conclusão que o princípio da insignificância deve ser aplicado de qualquer forma. Né? Vamos imaginar a pessoa lá subtrair uma caneta da repartição pública, levou embora. Caneta, Bic. Nem sei se é Bic, porque a administração pública compra aquelas canetas mais vagabundas, né? Pior que é bem pior que a Bic. Então, quer dizer, quanto custa aquilo? Né? Economicamente avaliado, quanto é aquilo? Aí ele foi surpreendido saindo com a caneta, vamos para a Bic, caneta Bic pela metade no bolso, e é da administração pública. Vai responder pelo crime de peculato? Fica incógnita aí, né? Uma outra coisa interessante, processo administrativo que inocentou o funcionário. Quase todo crime praticado por funcionário público há um procedimento administrativo correspondente, né? Um processo administrativo, né? Para apurar a sua falta administrativa. Né? O André deve ter falado muito para vocês, né? Desse processo administrativo, dessa separação de instâncias, né? Que a gente sempre vem falando, né? Da influência da decisão extra-news, né, ou extrapenal no direito penal, né, e aqui a gente fica de novo, né, ele foi inocentado administrativamente. Essa decisão administrativa, ela faz coisa julgada no direito penal, no processo penal?
Fará? Em tese, não. Então, não é porque ele foi absolvido lá no processo administrativo que o fato se tornou atípico. De jeito nenhum. O fato continua típico, vai ser apurado. Eventualmente, né, a decisão lá pode ajudar na sua defesa aqui, mas não significa, né, não é uma lógica, que a inocência dele lá leva a inocência aqui, em razão da separação de instâncias. Né? Não vou entrar naquela discussão lá do processo penal, lá das prejudiciais. É claro que pode ocorrer as prejudiciais, é claro que a gente pode ter uma determinada influência nela, de acordo com o artigo 93, se não me engano, do CPP. Não é isso que eu estou tratando, estou falando de forma genérica. Né? O processo administrativo, que inocentou o funcionário, não faz coisa julgada para o fim de isentar, de tornar o fato atípico. Tá? O fato continua atípico. Uma outra coisa, o funcionário que deixa de prestar contas do valor adiantado. Bom, se a gente para pensar, se ele deixou de prestar contas, é que na verdade houve o gasto autorizado. Ele só não cumpriu um procedimento administrativo, mas ele não se apropriou de nada. Ele não desviou nada. Ele não concorreu para que alguém subtraísse nada, nem culposamente. Então a gente está aí dentro de um fato atípico em razão da falta de dolo, falta de intenção de se apropriar, desviar, subtrair qualquer coisa que seja da administração pública. Portanto, o fato é atípico. Maravilha? Grande abraço para vocês.